Imagine um cenário no qual o seu país está devastado pelo caos econômico, hiperinflação, crime organizado, corrupção e com grande redução na influência internacional, trava guerras contra diversos países vizinhos, deixando milhares de mortos. Esse era o cenário da Rússia em meados da década de 90. Boris Yeltsin, primeiro presidente da Rússia após o fim da União Soviética, renuncia depois de um governo marcado por uma baixa popularidade e problemas de saúde, sem falar da tentativa de aproximação com os Estados Unidos, relação na qual a população russa não via com bons olhos. Em 31 de dezembro de 99, com a renúncia de Yeltsin, se deu o clímax perfeito para um homem que, além de advogado, foi vice-prefeito, agente da KGB e era faixa preta em judô, assumir o cargo de primeiro-ministro da Rússia, e o seu nome era Vladimir Putin. Recentemente, a Rússia entrou em um estado de crise, vivenciando uma ameaça de guerra civil. Um grupo de mercenários conhecido como Grupo Wagner, que foi criado pelo próprio presidente Putin em 2016, iniciou uma rebelião no dia 23 de junho de 2023. Isso tudo deixou o mundo em alerta e fez muitas pessoas refletirem sobre qual vai ser o futuro da Rússia e o posicionamento do primeiro-ministro com toda essa tensão geopolítica. A guerra iniciada por Putin contra a Ucrânia em 2022 gerou morte e destruição ao país vizinho. Isso resultou em enormes baixas militares para seu próprio país. Algumas estimativas colocam o número de soldados russos mortos em dezenas de milhares. Por um lado, diversos cidadãos russos foram convocados para o exército, enquanto no lado ucraniano, prisioneiros foram recrutados para lutar na guerra. Tal evento afetou ainda mais os preços da energia dos alimentos em todo o mundo e continua a ameaçar a segurança global. Há várias décadas, a Rússia tem sido palco da liderança marcante e impositiva de Putin, onde exerceu poder e grande influência sobre o destino da gigante nação russa. No entanto, o modelo de governo adotado por Putin não é nem um pouco inovador, se parecendo em muitos aspectos aos czares russos e os antigos líderes soviéticos. Mas afinal, existirá uma Rússia sem ele, ou pelo menos sem a sua influência, levando em conta que a Constituição russa só permite 2 mandatos presidenciais, mas Putin, que já está no seu 4º mandato, pode alterar esse cenário através de reformas constitucionais e, com o apoio da maioria da população, poderá se manter no poder até 2036 e se tornar o líder com mais tempo de poder na Rússia, superando uma antiga figura política chamada Joseph Stalin. Nascido em 1952, na antiga União Soviética, Putin testemunhou a queda do império e viu sua nação passar por mudanças tumultuadas. Contudo, ele estava determinado a moldar o futuro da Rússia com suas próprias mãos. Putin emergiu como um líder carismático e impositivo, habilmente navegando pelos complexos corredores do poder. Ele reconstruiu uma Rússia fragmentada, restaurando o orgulho nacional e fortalecendo a economia. Sob sua liderança, a Rússia encontrou novamente seu lugar no cenário global, mas com poder vem o debate. A era Putin também testemunhou a extinção de algumas liberdades civis, dentre elas a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, além do total controle estatal. Sua liderança consolidou um regime autoritário, limitando a liberdade de expressão, perseguindo opositores políticos e controlando quase toda a imprensa ao seu favor. Sua abordagem assertiva na política externa trouxe consigo vantagens e controvérsias. A anexação da Crimeia e o envolvimento militar na Síria geraram tensões com outras nações, mas fortaleceram a posição da Rússia no tabuleiro geopolítico. Mesmo com os avanços significativos em áreas como tecnologia, indústria espacial e pesquisa científica, a Rússia se envolve em mais um conflito em 2022 na invasão contra a Ucrânia. As principais motivações que conduziram a esse cenário foram a maior aproximação da Ucrânia com organizações como a OTAN e a União Europeia, pois um provável ingresso da OTAN por parte da Ucrânia poderia indicar a maior força do Ocidente na região e, por consequência, a redução da influência russa sobre
sobre a Ucrânia, o que deixou Putin nada satisfeito. Porém, depois de meses de conflito, o presidente Putin subestimou seriamente a capacidade da Ucrânia de resistir e revidar, bem como a determinação das nações ocidentais de apoiar a capital Kiev. E será que o líder da Rússia ainda não reconheceu que cometeu um erro ao invadir a Ucrânia? Sua decisão de suspender a participação no último tratado de controle de armas nucleares remanescente entre a Rússia e os Estados Unidos, o New START, mostra que o presidente Putin não tem intenção de se retirar da Ucrânia ou de encerrar seu impasse com o Ocidente. E nas palavras da cientista política Ekaterina Schumann, ele violou todos os documentos: o acordo sobre a criação da Comunidade de Estados Independentes, o tratado bilateral entre a Rússia e a Ucrânia, o tratado sobre a fronteira internacionalmente reconhecida da Rússia e da Ucrânia, a Carta da ONU, a Lei Helsinki de 75, o Memorando de Budapeste e assim por diante. Não há documento que ele não violaria. No entanto, qual é o preço de tudo isso para a Rússia? Putin já teve uma reputação de instaurar estabilidade em sua nação. Essa reputação desapareceu diante das perdas militares e das sanções econômicas sofridas pelo país. Desde o início da guerra, inúmeros russos abandonaram o país, incluindo jovens talentosos e bem educados, resultando em uma fuga de mentes brilhantes que agravará ainda mais a economia russa. Como resultado do conflito, surgiram subitamente diversos grupos armados, incluindo organizações militares e privadas, como o conhecido Grupo Wagner, liderado por Evgeny Prigozhin. O grupo em questão foi criado por Putin em 2016 para resolver questões de segurança interna e de fronteiras, mas dessa vez, por conflito de interesses, o grupo mercenário se dirigiu até a capital Moscou com o objetivo de ocupar a cidade. No entanto, a Guarda Nacional da Rússia já estava de prontidão para fazer a defesa contra a coluna armada Wagner, mesmo com Putin na véspera da invasão afirmando que as forças rebeldes não conseguiriam tomar a capital russa. Esse foi um episódio que mostrou como nunca a fragilidade e o conflito de interesses presentes na Rússia. Em conversa com autoridades de segurança, Putin afirmou que o grupo Wagner ganhou cerca de $1 bilhão, podendo chegar até o dobro com os benefícios. Tudo isso para garantir a segurança da nação russa. Mas, apesar de todo esse ocorrido, Prigozhin, que era ex-aliado de Putin, disse que a invasão não tinha objetivo de derrubar o primeiro-ministro. Todavia, na marcha rumo ao Moscou, ao menos 5 helicópteros e um avião russos foram derrubados pelo Wagner, e Prigozhin pediu desculpas pelo ataque. Em meio a tudo isso, fica claro que a invasão da Ucrânia em 2022 só piorou a situação russa e de toda a União Europeia. Com o governo abalado e conflitos internos, Putin se mostra em um modo defensivo como nunca antes visto, sem falar da crise que se instaurou com seus aliados, ou bem dizer, ex-aliados, como no caso do Grupo Wagner, que conta com um alto recurso financeiro e vários equipamentos de guerra como tanques e armamentos do próprio governo russo. Em resumo, todos esses acontecimentos revelam não apenas a fragilidade da reputação de Putin, mas também a instabilidade e os desafios internos que a Rússia enfrenta. O mundo vive um cenário complexo e preocupante, no qual todas as nações estão em tensão, pois a influência global da Rússia, principalmente na Europa, é muito alta. Os cortes recentes de gás encanado vêm prejudicando significativamente os países da zona euro. Se observarmos como se deu toda a história da nação russa, saberemos que tudo pode se esperar dessa grande potência mundial. E com Putin no poder, um grande evento pode eclodir a qualquer momento. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto e deixe o gostei nesse vídeo se ele foi relevante. E se quiser acompanhar mais vídeos como esse, se inscreve no canal clicando no botão inscreva-se abaixo. Um forte abraço e até mais.